ela trata de conformidade. Então, o que eu tenho que ficar atento é me certificar que os primeiros pontos que a lei, eu vou passar aqui para vocês, que são as, vamos dizer assim, normas que eu deveria seguir. É uma lei, né? Que a gente já deveria estar fazendo. Então, a ideia que eu vou, dessa minha apresentação aqui hoje é, quais são os desafios da lei? Muitos desses desafios, a gente já deveria estar fazendo a lição de casa. Olá. Olha lá, sanções administrativas. Vocês acham que essa lei ela vai valer mesmo ou não? 2% do faturamento ou até 50 milhões. É certo que vão pegar pesado. Olha só, isso aqui saiu esse mês no Globo. Proteção de dados. A União estima arrecadar pelo menos 20 bilhões em multas nos primeiros 12 meses de vigência da LGPD. É pouquinho. E a União já está de olho. E o que vai acontecer? É igual lei trabalhista. O cara é mandado embora, está pistola da vida com a empresa não pagou as horas extras que ele acha que ele fez, e ele vai arrumar um advogado e fala, ó, a empresa faz isso, mete a boca no trombone em tudo que estava errado. Igual quando eu falo sobre cibersegurança, qual que é o nosso principal perigo? É o funcionário. Esse é o hacker mais perigoso que tem dentro da empresa, é o insider. O dia que ele fica pistola, ele já está com acesso a tudo ali. Ele faz o que ele quer. E o cara que vai embora de uma empresa e que sabe que os dados pessoais também não estão sendo bem tratados. Estranho falar assim, né? Bem tratados, né? Não é uma pessoa, um dado pessoal, né? Mas a gente fala aí de tratamento, tem um monte de situações, né? Que eu vou passar aqui para vocês. Eu tenho certeza de que vai haver muitas denúncias nesse sentido. Fora que a empresa que eu presto serviço também também vende software e tecnologia para empresas, para toda a União Europeia. E muitas delas precisam ter o que nós chamamos de não repúdio em relação ao tratamento. Porque aconteceu uma onda não vou nem dizer de ataque, foi uma onda do tipo, olha, eu sei que vocês vazaram dados, e se vocês não me pagarem tanto, eu vou agora deixar isso público, e a imagem da empresa acaba, e o medo deles é o quê? E agora, a gente paga? É verdade que vazou? Ou nós temos a garantia que temos mecanismos de segurança implementados, para falar, não, isso aí é blefe, né? E isso acontece muito, tá? Com frequência. Isso aqui na mão de brasileiro também agora, imagina só, né? Bom, o que eu devo fazer primeiro? E eu gosto disso aqui, ó. Toda decisão inicia com gerenciamento de risco e começa com a avaliação dos ativos. Então as empresas às vezes me falam, Dom, e agora? Lei Geral de Proteção de Dados. Primeiro passo, o que eu faço? Você fala, onde estão os seus dados? E como você trata eles? Primeiro passo, porque a lei realmente ela pontua isso. Você sabe onde estão? Vocês sabem dentro da corporação de vocês aonde possui todos os tipos de dados pessoais? Até os dados de funcionário devem ser tratados, tá? Apesar da hipótese. Isso é importantíssimo. Uma base, um diretório do RH que recebe currículo, cheio de dado pessoal. E dado pessoal sensível. Não é? Então a gente começa a pensar, aonde está? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro agora chegar a encontrar essas informações, classificá-las, porque são dados pessoais sensíveis, e essa classificação vai me ajudar a entender qual é o risco. E tem uma pergunta aí no meio, você realmente precisa deles? Recentemente eu peguei um caso muito legal, era uma empresa de pesquisa, e eles coletavam vários dados, eles queriam ter uma informação para a base de pesquisa. Eu vou resumir assim, era tipo, eu quero saber quantas pessoas nesse bairro fumam, que são homens, mulheres, por exemplo. Só que qual é o seu nome? Qual a sua idade? Tudo bem, perguntava o gênero, mas começava a pegar um monte de outras, precisava realmente de todos aqueles dados, não dá para minimizar isso aí. Tem coisa que às vezes a gente tem perdido dentro da nossa corporação, que pode ser eliminado. Então realmente eu preciso dessa informação? Você precisa colocar um cookie
que seja tão intrusivo no seu website, que é só um hot site? Aí cabe aos devs, né? Ver se pode ou não. Eu não entendo, só acho que não devia. Mas aí é briga de dev e infra. Bom, e aí qual é o risco? Aonde está esse dado? Existe vulnerabilidade? E se existe uma vulnerabilidade, existe um risco de que ela seja explorada? Porque é assim que eu determino um risco. Às vezes eu tenho uma vulnerabilidade, putz, tá, sei lá, deixa eu pensar aqui numa vulnerabilidade. Bom, se encher de água aqui, eu vou perder os dados, todos os dados, se tiver um alagamento, porque não tem o comporta. Mas aonde é seu data center? É no interior do Ceará, nunca chove, então eu não tenho ameaça, apesar de ter uma vulnerabilidade para isso aí. Então já diminui o risco. É um modo de pensar bem simplificado, tá, gente? Por favor. Mas é importante. E eu falei agora também com um parceiro, aqui está muito legal esse evento, né? Cara, o que você é aqui? Insurance. Então, eu posso também passar a responsabilidade desses dados aí. Por que eu não pago para uma seguradora? Porque às vezes é muito caro, é 50 milhões ali, é isso a multa? 50 milhões. Mas para eu criptografar essa quantidade de dados aqui, me cobraram 200 milhões. Pô, então eu pago a multa. Então a gente tem que pensar nisso aí. Só que tem o seguinte, tem muito mais em relação a esse risco. E a imagem da sua empresa, não é? Vocês conhecem empresas que vazaram dados? Vocês confiam de continuar comprando nessas empresas? Não sei se vocês já tiveram essa... Eu já tive, eu vi uma oportunidade e eu falei, putz, eu não vou comprar, sei lá. Deu mancada. Magoei, não quero mais fazer negócio com essa empresa. E é uma verdade, tá? Isso aí realmente é muito complicado. A imagem acho que vale mais às vezes do que o valor que o cara vai pagar. E aí a gente começa a pensar, né? Poxa, peraí, eu vou até passar muito rápido isso aqui. Essa aqui é a tríade, que a gente chama de CIA, que é a base fundamental para a segurança da informação. Confidencialidade, né? Integridade e a disponibilidade dos dados. E aqui embaixo ali eu coloquei, né, os 5 pontos que o NIST nos define aí, que eu tenho que fazer para proteger, né? Identificar o meu ativo, proteger, detectar alguma ameaça, alguma coisa, responder caso exista e, claro, recuperar em caso de falha. Isso aí é o básico, né? Mas a tríade é muito importante. E aí eu chego para as empresas que eu já conheço e a gente começa a falar algumas coisas que são básicas, defesa em profundidade. Olha, o cara fala que segurança, ele pensa que quer ter um firewall, quer ter um anti-spam. E aí, o que acontece? Ele tem lá funcionários, às vezes, que está 30 anos na empresa, que já passou por um monte de departamento, que herdou um monte de permissão, o cara tem acesso a tudo, então o cara tem privilégio. O cara tem gente lá que o cara é do suporte técnico, mas é administrador das máquinas. É coisa básica. A gente tem que voltar às raízes agora e fazer uma análise de segurança de coisa básica. É de verdade isso. Eu fui num cliente, não é no Brasil, eu posso falar, foi lá no Chile. E, tinha um cara que ainda estava se autenticando, que o cara tinha morrido fazia 3 meses. E o cara estava lá, acessando uma aplicação. E a gente descobriu isso fazendo uma auditoria lá. Falei, olha, essa conta aqui está tentando se autenticar aqui o tempo todo. O que é essa conta? E o cara, esse cara já morreu. E como que o cara está lá ainda? Então, coisa básica, e se alguém está fazendo uso dessa conta, dessa pessoa que já morreu? Lá não era um script, coisa boba. Mas não fizeram a lição de casa básica, gerenciamento de identidade. Primeiro passo da lei geral, né? Identificar onde estão os ativos, cuidar dessas informações, né? E proteger elas. Mas eu tenho que cuidar, vocês estão falando aqui, a gente tem um monte de parceiro aí, do Desk Manager. Então, os ataques começam a partir de onde? Aonde que tem as falhas? É no desktop. É lá que eu recebo um spam, que tem um phishing, que um hacker pode tomar conta, em menos de 48 horas ele já tem as credenciais administrativas. Para ele conseguir acesso a dados e um banco de dados que vale um dinheiro.
Esse banco de dados vale dinheiro, às vezes é troca de coisa besta na internet, porque eu, como pesquisador, eu participo desses submundos para descobrir e ver como que é, né? Mas a gente precisa se preparar.